Bem, gente, chega de moleza, vamos trabalhar? É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Matéria de hoje, teologia sistemática, as doutrinas fundamentais da nossa fé. E hoje nós vamos estudar a obra redentora. Olha que coisa maravilhosa, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que matéria importante. Nós vamos falar sobre morte, sobre a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. O pregador do Evangelho, o tema do bom pregador, a mensagem do bom pregador, ela é dividida em 3 partes. Foi assim que Pedro pregou, foi essa mensagem que Paulo também pregava e os discípulos pregavam. Provavam pelo Antigo Testamento que Jesus Cristo é o Messias, é ungido, é Cristo. Cristo no grego, Messias no hebraico e ungido, significado da palavra na nossa língua. Então, ungido para quê? Para uma missão especial, salvar a humanidade. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a mensagem do bom pregador, o tema do bom pregador é esse, é provar por meio da palavra de Deus que Jesus Cristo é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é ungido, provar que ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, e também mostrar a sua ascensão, que foi visto, segundo Paulo, por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas estiveram com Jesus depois da sua ressurreição. Olha que prova cabal, mais de 500 pessoas. E esse é o tema de hoje. O primeiro texto de hoje, que está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Olha, deixa eu já dar um dever de casa para você que gosta desse assunto. O capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios é o maior tratado sobre a ressurreição de Jesus. Maior tratado. Então, se você nunca leu o capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, dever de casa para você. Leia que vale a pena. É um tratado sobre a ressurreição. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Olha que importante, que registro maravilhoso. Então Cristo, por isso que ele é Deus de Deus, ele é o unigênito do Pai. O texto áureo da Bíblia, eu diria o texto mais importante da Bíblia, encontra-se em João 3,16. Eu sempre cito aqui, quase todos os evangélicos decoraram este versículo. Diz assim, porque Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas de tal maneira que ofereceu, que deu o seu unigênito Filho, o único da mesma espécie, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que texto maravilhoso. Mas vamos para mais um versículo importantíssimo. Romanos 6:23. Olha o que diz esse texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto que eu li diz que o salário do pecado é a morte. Triste, né? A morte, morte eterna. O que significa morte aqui? O que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, queria dizer? O que ele quis dizer, ou melhor, o que ele quis dizer? Que o pecado separa o homem de Deus. Você sabia disso? O pecado separa, deixa o homem distante de Deus. E o pecador está condenado a nunca mais estar junto de Deus, porque esse é o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte eterna, ficar eternamente longe de Deus. Olha que coisa triste. Porém, tem uma bênção nesse texto,
tem uma bênção. Se podemos dizer que tem uma maldição, que é o pecado que leva à morte eterna, a separação de Deus na eternidade, por outro lado tem uma bênção. O dom gratuito de graça de Deus é a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Você quer passar a vida eterna junto de Deus? Você quer conhecer as mansões celestiais? Você quer ser adotado como filho de Deus? Quer ser adotado? Olha que maravilha. É de graça. É gratuito. Olha que maravilha. E o que precisa fazer? Reconhecer. Reconhecer, aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi o que nós fizemos, o que eu fiz um dia. Reconheci que era pecador e aceitei. Aceitei Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a salvação em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Agora, por que precisou Jesus verter o seu sangue precioso? O seu sangue, a sua vida sem pecado. Eu já falei que Jesus, eu já ensinei na aula anterior, nós estamos estudando Cristologia, o estudo de Cristo, do ungido. Eu já ensinei que Jesus tem duas coisas diferentes de nós como homens. Porque Jesus é 100% Deus, da mesma espécie, unigênito do Pai. Mas também é 100% homem, porque ele herdou de Maria a natureza humana, sem a culpa. Então a primeira coisa que Jesus tem diferente de nós como homem é que ele nasceu sem pecado. Todos nós nascemos com pecado, todos, sem exceção. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram, todos. A palavra todos já abrange todo mundo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz isso. Porém, Jesus, como homem, nasceu sem pecado. E nós vimos na aula anterior que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Outro dia um aluno me perguntou: Pastor Antônio, como assim tentado em tudo? É o que a Bíblia fala. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então ele verteu, por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Lembra do sacrifício lá do livro de Levítico? O livro da lei? Olha o que diz o texto: e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Olha que coisa interessante. Por isso que o sacrifício vem lá do começo da nossa história. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vamos ver o sacrifício. De primeiro era sacrifício de animais. Quem estuda esse assunto, a questão do sacerdócio, vai ver o sacrifício. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão. Agora, precisava que um justo morresse por nós. Então, Jesus verteu o seu sangue santo, precioso, na cruz do Calvário. Para o quê? Para nos salvar. Por isso que a salvação é de graça. Não precisa de complemento, não precisa de obras. Não, ela é de graça, é um dom gratuito de Deus, até para que ninguém se glorie. Olha que plano maravilhoso Deus preparou. O profeta Isaías, mais ou menos 600 e poucos, 700 anos por aí, antes de Cristo, deixou registrado. Isaías 53, os versos 5 e 6, fala claramente sobre esse assunto. Fala claramente. Olha que texto maravilhoso, falando sobre Jesus de maneira profética, muitos séculos antes, ditos pelo profeta Isaías, inspirado por Deus. Olha o que diz o texto: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que bênção! Todos nós
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, ou de nós todos, como diz o texto. Olha que texto profético maravilhoso que o Espírito Santo revelou para o profeta Isaías, muitos séculos antes de Jesus nascer, aqui no nosso mundo, lá em Belém, muitos anos antes, muitos séculos, ele já deixou registrado, ele recebeu essa revelação do Espírito Santo. Então, por causa das nossas transgressões, aí é por causa do pecado, por causa dos nossos pecados, Deus viu que não havia possibilidade da nossa redenção. A nossa vida é contaminada pelo pecado, Então Deus, na sua infinita sabedoria, já tinha um plano na eternidade, já tinha concebido um plano. Olha que coisa maravilhosa. E que plano? Ele mesmo providenciou um cordeiro, Deus de Deus, né? Por isso que ele é unigênito do Pai, o único da mesma espécie. Alguém poderia perguntar, mas então eu não sou filho de Deus? Não, nós somos criaturas que, impactados pela palavra de Deus, impactados pelo Espírito Santo que abriu os nossos olhos espirituais, nós passamos então a entender pela fé, nós passamos a entender esse plano maravilhoso de Deus. Então nós entendemos pela iluminação do Espírito Santo, pelas Sagradas Escrituras. Hoje nós entendemos a questão do pecado que nos separou de Deus. Hoje nós entendemos claramente isso aí. E também abriu as nossas mentes para entender a nossa vida espiritual, que nós vivíamos nas trevas, na cegueira. Mas ele abriu os nossos olhos espirituais para que pudéssemos entender isso daí. Então essa é a mensagem do Evangelho. Nós entendemos que Jesus, Deus de Deus, nasceu, herdou de Maria a natureza humana sem a culpa. Viveu em nosso meio e foi morto pelas nossas transgressões. Então, quem reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tem a salvação garantida. Tem a salvação, porque a salvação é esta. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você, a senhora, o senhor, eu sei que são milhares de pessoas neste momento sintonizadas na nossa programação, que querem aprender a palavra de Deus. E milhares já tiveram um encontro com Cristo, já sentem o prazer, o gozo da salvação. Mas muitos não sentem. Então, se você ainda não sente, olha que oportunidade. É só você reconhecer que é pecador e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Olha que plano maravilhoso é o plano de Deus para nos salvar.